Boa noite a todos. A Heloísa está me ouvindo muito bem, né, Heloísa? Estou, professor. Beleza. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais essa edição das conferências do Núcleo de Desenvolvimento Regional da UniOeste Toledo. Hoje nós vamos contar com a presença da Heloísa Dalpozo, já eu apresento ela. Antes da apresentação, tem alguns recadinhos para vocês. O primeiro, que agora, no dia 13 de agosto, sexta-feira, se não me falha a memória, é o dia do economista, pessoal. E é dia 13 de agosto, porque em 13 de agosto de 1951, Getúlio Vargas regulamentou a profissão e a faculdade de economia no Brasil, né? Então faz muito tempo que nós fomos regulamentados. Por conta disso, o dia 13 de agosto é o nosso dia nacional. E no dia 13 de agosto, às 14h30, o nosso Conselho Regional de Economia, o CORECOM, ele vai promover uma live, né, sobre economia paranaense, sobre o impacto da pandemia, a partir das 14h30. Então, dia 13 de agosto, na quinta-feira. Eu deixei aqui no chat público o link do CORECOM, basta entrar e acompanhar lá pelo site do CORECOM, ou então pelo Facebook, que também a transmissão vai ser a partir das 14h30 pelo site do CORECOM. Também, pessoal, no dia 24 e 27 de agosto, nós teremos o 24º Encontro de Economistas da região sul do Brasil. Esse ano, por conta da pandemia, vai ser um evento virtual também, e vocês podem se inscrever e acompanhar a programação lá pelo site do CORECOM. Esses eventos contam com a participação de docentes aqui do nosso colegiado da UniOeste Toledo, tá bom? Hoje, bastante gente aqui na nossa conferência pública, né? Tem pessoal aí da UniOeste, docentes, discentes, e também tem um público geral da UTF que está nos prestigiando hoje à noite. Então, hoje a conferencista é a Heloísa, que vai falar sobre o Programa Oeste em Desenvolvimento. O Programa Oeste em Desenvolvimento, já dando uma palhinha aqui para vocês, não sabe, é um programa de governança regional muito interessante, de muito sucesso também, e tem sido referência para outras regiões do Brasil. Então, hoje a fala da Heloísa vai ser sobre essa temática. E a Heloísa Dalpozo, para quem não conhece, né, Heloísa? Ela é jornalista, graduada em Comunicação Social pelo Centro Universitário de Dinâmica das Cataratas, tem especialização em Educação, especialização em Literatura Latino-Americana. Ó, a Heloísa não é fraca não, pessoal. Tem mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UniOeste, a nossa UniOeste de Foz do Iguaçu, e agora também é doutoranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio por meio do DINTER, que é o doutorado interinstitucional, primeiro doutorado interinstitucional, feito entre o convênio entre a UniOeste, Toledo, e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que muito nos orgulha, né? Nossa primeira turma de DINTER. Se tudo correr bem, ano que vem, estamos encerrando aí, né, com as bancas de avaliação de todos os nossos ginterianos. Então, os ginterianos que estão nos escutando aí, ó, se esforcem, viu, pessoal? Siga o exemplo da Heloísa aí, que já está na pesquisa de campo. Então, Heloísa, eu passo a palavra para você, lembrando que a nossa dinâmica aqui, pessoal, é um pouco diferenciada. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, algum comentário sobre a apresentação da Heloísa, vocês podem interromper ela e perguntar diretamente. O nosso teto aqui, Heloísa, é 20h30. Mas é uma coisa assim, como nós estamos no Brasil, né? Nós estamos nos Estados Unidos, né, na Europa, é um horário flexível. Se você achar que quer dar mais uma espichadinha, pode dar uma espichadinha. Se nós tivermos muito debate, muitos questionamentos, também espichadinha, pessoal. Então aqui é o horário latino-americano, tá? Não vamos ser muito rigorosos com isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar direto para a Heloísa. Também, pessoal, peço a gentileza, aqueles que não forem questionar, não forem debater diretamente com a Heloísa, por favor, feche seus microfones, tá? Para não dar interferência. Às vezes você está assistindo a televisão, quando vê, dá aquele som, interfere ali, ou o bebê chora, né, Heloísa? E tudo mais, aí interfere, né? Então, para não deixarmos a coisa rolar, a Heloísa não ficar nervosa, então feche o microfone. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre o trabalho dela, a metodologia, vocês podem diretamente conversar com ela. O orientador da Heloísa, se não me falha a memória, é o professor Ricardo Rippel, né? Não, é o professor Weimar. Ah, desculpe. Eu achava que era o Rippel. Então, o Weimar acho que está por aí também, nos prestigiando. O professor Weimar me avisou que ele está saindo de uma reunião, mas ele já chega aqui na nossa conferência. Tranquilo, então, beleza. Então, é isso aí. O Weimar é brabão, viu, pessoal? Não facilitem o Weimar aí, não faço pergunta difícil para a Heloísa, né? Então, é isso, Luísa. Por favor, fique à
vontade, qualquer dúvida, eu estou aqui, está o Cristiano, que é o nosso PageMaker, né? Qualquer problema técnico, ele está lá para ajudar a solucionar. E fique à vontade, seja muito bem-vinda hoje na nossa live. Beleza, obrigada, professor. Então, boa noite a todos, né? E eu vou começar agradecendo, primeiro, pela oportunidade em compartilhar essa pesquisa. Ela ainda não está finalizada, né? Mas eu fui convidada e convocada pelo professor Jandir a apresentar aqui nas conferências do Núcleo de Desenvolvimento Regional. Eu também super agradeço ao professor Weimar, é o meu orientador, ele é sempre super solícito, atencioso durante as orientações, então, assim, tem sido realmente muito produtivo. Eu faço parte, então, do DINTER, né, do doutorado interinstitucional, como o professor Jandir citou. Ele foi organizado e viabilizado pela Itaipu, pelo PTI e pela UniOeste, e realmente, assim, uma oportunidade muito boa para quem está estudando sobre o desenvolvimento regional. Então, vamos lá. Eu faço um estudo, então, né, o meu estudo se refere ao Programa Oeste em Desenvolvimento e os seus impactos na governança da região oeste do Paraná. Antes de ir para o próximo slide, eu vou explicar resumidamente, né, complementando aqui até o que o professor Jandir comentou, o que ama, e na sequência para informações sobre ele. Mas, assim, de forma bem simplificada, o Programa Oeste em Desenvolvimento é uma ação de governança territorial regional, né, que busca promover o desenvolvimento econômico da região oeste do Paraná. Ele faz isso por meio da sinergia de algumas organizações aqui da região, tanto públicas quanto privadas. E como que ele faz isso, né? Ele estabelece estratégias, os seus representantes, né, as pessoas que fazem parte do programa, estabelecem estratégias de desenvolvimento, elencando pautas prioritárias e também reunindo representantes dessas 50 organizações que eu comentei, né? Essas organizações, elas fazem parte de várias cidades aqui da nossa região, que estão reunidas, então, para discutir e tomar decisões de forma organizada e participativa. A área de abrangência do programa são 50 municípios que fazem parte da sua área geográfica, né, da região oeste do Paraná, e mais 4 cidades que fazem parte da área de atuação de 2 organizações parceiras do programa, que é a MOB e a Cassopar. Então, no total, o Programa Oeste de Desenvolvimento, ele representa 54 cidades, né? Então, essas 50 que eu comentei que fazem parte da nossa região geográfica, e mais Brasilândia do Sul, Ubiratã, Nova Laranjeiras e Quedas do Iguaçu. Até assim, para nortear, né, a todos os que estão ouvindo sobre o desenho da pesquisa, eu vou apresentar o objetivo geral e os objetivos específicos que eu pretendo cumprir ao final da tese. Então, o objetivo geral é analisar o Programa Oeste de Desenvolvimento como estrutura de governança, verificar os fatores que auxiliam e os que travam a coordenação para contribuir com avanços para o programa e também para que as experiências relatadas, elas possam auxiliar outras regiões a desenvolver modelos de governança efetivos. Os objetivos específicos, então, elaborar o registro histórico do programa. Sobre esse objetivo especificamente, já existe um registro histórico do programa, né? Ele foi concebido, ele foi formalizado em 2013, e, inclusive, eu acessei muitos desses documentos do registro histórico dele para escrever a tese. Então, você tem documentos como, por exemplo, o plano mestre do programa, as primeiras atas, documentos iniciais, orçamentos, enfim, uma série de documentos que eu acessei como fonte de pesquisa para a tese, mas, mais recentemente, em 2018, por exemplo, o programa passou por algumas modificações. Então, ele passou a ser uma associação, ele passou a ter CNPJ, enfim. Então, aconteceram uma série de questões, né, mais recentemente, em que é importante também o registro para que fique, né, para que conste no histórico do programa. O objetivo específico número 2, então, analisar e discutir esse modelo de governança. O 3, avaliar os desafios e as lacunas do programa e demonstrar os seus pontos fortes e os pontos fracos. E o objetivo específico número 4 é produzir conteúdo científico para que outras governanças possam ser fortalecidas a partir do relato da experiência Programa Oeste em Desenvolvimento.
embora a gente saiba, né, que cada região tem características, tem culturas distintas, então dificilmente você vai poder aplicar um modelo de governança ipsis literis em outro local. Mas um registro como esse, ele favorece a produção de conteúdo científico, né, de embasamento e discussão para futuras experiências. Ainda no sentido de nortear os ouvintes quanto ao desenho da tese, aqui está a estrutura dela, é uma introdução, aí um capítulo sobre a região oeste do Paraná, em que eu coloco as características da região, as nossas atividades produtivas, falo um pouquinho também sobre capital social. Capítulo 3, sobre governança regional. O capítulo 4, sobre a nova economia institucional, que é o aporte teórico principal da minha pesquisa. Um capítulo especificamente sobre o Programa Oeste em Desenvolvimento, em que eu falo sobre todas as características do programa, como que ele foi usado, o organograma, enfim. Aí a metodologia, a apresentação, análise e discussão dos resultados e as considerações finais. E aqui, então, está um resumo do que eu comentei até agora, né, que, à luz dos aspectos teóricos da nova economia institucional, nesse estudo pretende-se verificar de que forma o Programa Oeste em Desenvolvimento tem atuado na região como propulsor da mudança social e da evolução institucional, a partir do registro e discussão do modelo de governança, das lacunas, assimetrias e potencialidades do programa, e em como o ambiente institucional estabelecido favorece a competitividade e o desenvolvimento regional. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Programa Oeste em Desenvolvimento. Então, ele foi formalizado em 2013, e em 2014 começaram as ações práticas. Primeiro, né, se fez um estudo, um diagnóstico da região, para se identificar as cadeias produtivas, analisar as potencialidades, também hierarquizar, né, as prioridades de atuação, de forma, por exemplo, que as cadeias mais longas, as que geram mais empregos e têm um bom grau de diversificação, para que elas fossem priorizadas, porque, naturalmente, são as que fazem circular mais dinheiro aqui na região. Além disso, né, em paralelo, também se fazia um trabalho de mobilização junto aos atores regionais, para que eles participassem do programa. E, segundo vários entrevistados, né, na entrevista de campo que eu fiz, foi um trabalho muito extenso, essa parte da mobilização, porque anteriormente já havia sido feitas algumas tentativas de mobilização, mas que acabaram não resultando em algo efetivo. Então, havia uma certa descrença de que dessa vez, por exemplo, daria certo, né? Outro receio, segundo os entrevistados, é de que houvesse interesse político dentro desse processo. E, enfim, mas com o tempo, né, o programa ele foi tendo mais adesões e então chegou ao patamar atual em que mais de 50 organizações fazem parte dele. Então, como eu comentei, né, o programa ele reúne mais de 50 organizações públicas e privadas para debater as prioridades da região, também né, no sentido de debater essas prioridades, para planejar, para estabelecer estratégias de atuação, seja junto às esferas estaduais ou federais, ou também atuar no movimento de articulação com outras organizações a respeito de legislações, processos normativos, que muitas vezes acabam travando ou onerando, né, a atuação de empresas e demais segmentos aqui da nossa região. Bom, os articuladores do programa, então, né, lá no seu início foram a AMOP, a Cassiopar, a Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico Itaipu, o SEBRAE e a UniOeste. Então, atualmente, né, mais de 50 organizações fazem parte do programa, e ele é apartidário. Isso quer dizer que ele não atua como braço político de nenhum partido. Então, essa também é uma das características do programa. Sobre o aporte teórico que eu utilizo, né, para promover um debate entre o programa e a literatura pertinente ao tema, eu trabalho com a nova economia institucional, tendo como foco as estruturas de governança. E, nesse sentido, eu selecionei, então, alguns trechos da literatura que abordam esse processo de desenvolvimento territorial,
principalmente como dependente da interação entre esses fatores sociais, entre esses fatores econômicos e esses fatores culturais que são coordenados pelas estruturas de governança. Então, nessa citação do Pirot e outros autores, eles destacam que a governança territorial atua como um propulsor da mudança social, da evolução institucional e reconfiguração de sistemas de atores engajados na ação pública. O Douglas North, né, um dos grandes estudiosos da nova economia institucional, ele também comenta que é a interação entre as instituições e as organizações que modela a evolução institucional de uma economia. Então, quando estabelecida uma governança organizada, formalizada, dá para dizer que ela fica ligada à representatividade da região e também à criação de capital institucional e de relações de cooperação, principalmente, né? Afinal de contas, você tem vários representantes de várias organizações que estão lá mobilizados, gastando, entre aspas, tempo e energia em um processo de desenvolvimento conjunto. Aqui eu selecionei, né, alguns autores, inclusive aqui da UniOS, né, Bidarra, Vô e Ferreira, destacam que, apesar de haver a necessidade de intervenção do Estado, através de políticas públicas focadas no desenvolvimento regional, os programas governamentais, com ou sem linhas de crédito voltados ao empreendedorismo local, as forças territoriais sempre serão dependentes de movimentos que ocorrem por meio da capacidade de mobilização da sociedade civil organizada, que é o grande motor do desenvolvimento. E é nesse sentido que, quando você tem, por exemplo, projetos já formatados, quando surgem oportunidades de recursos de governos ou da própria iniciativa privada, você já tem essas prioridades, né, identificadas e organizadas, e aí você consegue dar sequência com mais facilidade esse processo, né? Você encurta determinados caminhos. O Programa OS Desenvolvimento, ele faz o seu planejamento anualmente e ele trabalha tanto com ações de longo prazo quanto de curto prazo. Até para exemplificar o que está nesse slide, eu vou citar alguns exemplos de articulações que o programa fez e que são resultantes dessa mobilização. Então, por exemplo, tem questões em diversas áreas, né, de mobilização, mas uma das áreas, por exemplo, em que isso ocorreu, o programa ele atuou na articulação para o aumento do valor de crédito do Pronaf na área de piscicultura. Então, entre 2016 e 2017, esse crédito maior, né, articulado pelo programa, ele gerou um aumento na quantidade de contratos, o que, sem dúvida, beneficiou muitos piscicultores aqui da região. Aí também tem outro exemplo, né, também tem articulações acontecendo na área de sanidade agropecuária, que é uma atividade essencial, uma atividade robusta da nossa região. Tem articulações, então, acontecendo, como, por exemplo, para a correta destinação de carcaças de animais. É uma questão que envolve, por exemplo, a Embrapa, a IAP, o Ministério da Agricultura, enfim, uma série de pessoas que precisam conversar para destravar alguns problemas que os produtores têm nas propriedades. E para juntar essas pessoas não é um processo fácil, né? É um processo que envolve realmente muita conversa, muita articulação. Ainda com relação à sanidade, né, também outra luta intensa do programa foi o trabalho para que a região fosse declarada área livre de vacinação contra a aftosa, e assim, para a região é muito importante, né, uma das atividades principais, e é muito importante para que, inclusive, o setor de exportação seja beneficiado, enfim, traz uma série de benefícios para as cooperativas e demais segmentos ligados a elas. Outro exemplo também é a questão da não renovação da concessão dos pedágios. Enfim, eu estou citando exemplos de benefícios trazidos para a região a partir dessa organização, né, e dessa capacidade de mobilização que foi citada, então, por esses três autores. O Williamson, que também é um teórico de muita relevância na área na nova economia institucional, né,
ele comenta que não apenas a economia dos custos de transação considera a transação unidade básica de análise, mas a governança é o meio pelo qual é infundida a ordem, mitigando conflitos e obtendo ganhos mútuos. Então, mais uma vez, né, é nesse sentido que a discussão teórica da tese, ela se refere ao quanto essas articulações e transações que acontecem no território influenciam no desenvolvimento regional. Eu trago aqui mais dois autores, o Coase e o Zaowal, que comentam, né, que esse tipo de comportamento, quando você tem, né, pessoas mobilizadas, cooperando para um determinado fim, esses comportamentos, eles impactam no desempenho econômico, que, segundo Coase, então, é uma consequência tanto das regras econômicas gerais existentes, como da estrutura institucional específica de cada mercado, os fatores de produção, produtos e política. E aí, citando também o Zaowal, ele comenta que a eficácia de qualquer organização, ela se mede no campo pela sua capacidade de gerir mudança. Nesse sentido, né, o que nós temos também que considerar é que toda essa movimentação, ela não fica tão afetada pelas mudanças ou pela descontinuidade política. Então, não se sofre tanto, né, com eleições, com mudanças de governantes, etc. Você já tem pautas, você já tem uma representatividade a nível de região que não sofre tanto com essa descontinuidade que eu comentei, né? Mas sim, então, a região, ela tem um plano e tem representatividade para suas próprias pautas. E também, essa citação do Zaowal, quando se fala em mudança, se considera também, né, a inovação. E as organizações, elas precisam de um sistema institucional que lhes permita explorar essas inovações. Então, é crucial, né, para a competitividade e para o desenvolvimento da região. Olha só, professor Jandira, eu nem sabia que o senhor ia intermediar essa conferência hoje, mas está aqui uma feliz coincidência. O professor Jandira, então, escreveu um artigo muito interessante sobre instituições e território, e o quanto o progresso está ligado à organização, está ligado à organização da sociedade, e aí eu destaquei esse trecho aqui. A cooperação social cria a dinâmica da sociedade, redes parceiras, distritos e comunidades. Na sociedade organizada dessa maneira, as pessoas precisam cooperar segundo as regras e os procedimentos para que a sociedade tenda ao progresso econômico social. Essa organização assegura os direitos sobre a propriedade e também as liberdades individuais de seus membros, que estimulam a ação das instituições sobre o crescimento e sobre o desenvolvimento econômico. Então, no artigo que o professor Jandir elaborou, comenta-se muito que as decisões dos indivíduos, das empresas e das instituições, elas produzem efeitos no ambiente social. E a gestão é baseada nas estruturas de coordenação e no diálogo entre os produtores e a sociedade, né? O ideal é que esse seja o cenário. Então, questões como essas, elas são totalmente relacionadas ao Programa OS de Desenvolvimento, né? Elas estão intrinsecamente ligadas. Bom, para falar um pouquinho, então, sobre metodologia, a pesquisa, ela foi desenvolvida a partir da metodologia qualitativa, que busca fazer, né, de um fenômeno ou inícios únicos, nesse caso, o Programa OS de Desenvolvimento. Então, né, foi feita a pesquisa bibliográfica em artigos, dissertações e teses nacionais e internacionais, livros, os documentos, que eu também comentei com vocês no início da apresentação, né, a questão da pesquisa documental, que envolveu análise de diversos documentos relativos ao Programa OS de Desenvolvimento. E, então, a partir dessa metodologia qualitativa, foi estruturada uma pesquisa semi-estruturada. Bem, que amostra que foi, né, que pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa. Então, eu utilizei dois critérios de amostra. Nesses dois critérios, né, a amostra, ela é não probabilística e por similaridade, então, eu entrevistei pessoas que fizeram parte do programa
ou que ainda fazem parte do Programa OS Desenvolvimento, e eu utilizei 2 critérios. O primeiro é a amostra por conveniência, que a gente chama, que ele se refere, essa amostra se refere a um grupo de representantes das organizações que formataram o programa no seu início. Aí, além dessas pessoas, a diretoria anterior e a diretoria atual, o que totalizou 10 pessoas. Então, essa foi a primeira amostra, entrevistei essas 10 pessoas. E o segundo critério de amostra foi por snowball, em que o grupo inicial indica pessoas. Então, ao final, né, da entrevista com essas 10 pessoas, eu sempre perguntava, né, como última questão, se a pessoa poderia indicar outras pessoas que fizeram parte do programa ou que fazem ainda e que elas considerassem, assim, extremamente importantes ou essenciais e que pudessem passar as percepções delas sobre o programa para contribuir com o objetivo da pesquisa. E a partir disso, e elas poderiam indicar quantas pessoas elas quisessem. E essas pessoas, então, é que compõem essa amostra por snowball. Então, no total, eu tive 40 indicados, e aí fiz as entrevistas, né, eu finalizei as entrevistas, tem 3 ainda que eu estou na tentativa, estou tentando convencer 3 pessoas indicadas a dar a entrevista. Ela foi realizada por meio de plataformas digitais. Então, assim, a princípio, né, eu faria essas entrevistas pessoalmente, mas por conta da pandemia, eu fiz por plataformas digitais, como Zoom, como Skype, Google Meet, enfim, e outras. No pré-teste que foi realizado, não houve nenhum problema em relação não foi identificado nenhum problema em fazer essa entrevista de forma digital, e então se deu sequência a esse processo. Bom, tem uma questão nas pesquisas qualitativas que é uma questão muitas vezes polêmica, né, que como ela lá não é probabilística, então eu cito aqui a Minayo, que é uma grande estudiosa das pesquisas qualitativas, desse tipo de metodologia, em que ela comenta, né, que uma amostra qualitativa ideal é a que reflete em quantidade e intensidade as múltiplas dimensões de determinado fenômeno, e busca a quantidade das ações e das interações em todo o decorrer do processo. Em geral, os pesquisadores qualitativos mais experientes não trabalham com o conceito de saturação em mente, mas com o propósito de dar corpo à sua pesquisa e torná-la defensável. Então, assim, não é que eu seja uma pesquisadora experiente, mas até para debater um pouco essa questão da metodologia, eu não utilizei o critério de saturação de dados, que é quando você pensa assim, beleza, eu tenho uma amostra, eu vou entrevistar um determinado número de pessoas até que as respostas comecem a ficar parecidas. Esse é o critério de saturação. Foi, inclusive, uma possível indicação por um dos componentes da banca de qualificação, mas eu optei por não utilizar esse critério, porque uma das perguntas do roteiro da entrevista, eu achei que não possibilitava fazer isso. Então, a penúltima pergunta do roteiro da entrevista semi-estruturada, eu perguntava para o entrevistado se ele tinha alguma sugestão de melhoria para o Programa OS Desenvolvimento. Então, assim, como essa pergunta, ela é ampla, né, mas as respostas, elas foram muito diversificadas e muito ricas, porque os entrevistados responderam a partir das suas próprias visões, a partir da experiência que teve enquanto participa do programa, a partir das suas experiências de empreendedorismo, suas experiências pessoais, de formação, enfim. Então, eu considerei que esse critério de saturação, ele não seria pertinente nesse processo. E que os dois critérios que eu utilizei, que foi por similaridade, né, e por snowball, eles cumpriram bem esse objetivo. Com relação aos entrevistados, então, foram 37 entrados já. A pesquisa de campo, ela está finalizada.
Na realidade, tem 3 pessoas que foram indicadas, que eu comentei, né, que eu conversei com elas e 2 comentaram que não, acham que não teriam muito que contribuir, etc., mas como elas foram indicadas, eu continuo tentando, né, insistindo um pouquinho para que elas possam participar. São 2 pessoas que seriam 3 pessoas, na verdade, que seriam muito interessantes para participar como entrevistados, e uma das pessoas eu não obtive retorno. Então, assim, a pesquisa, ela, até onde, né, os entrevistados toparam da entrevista, a pesquisa de campo está finalizada. E eu conversei, então, com essas 37 pessoas, são representantes dessas organizações aqui. Então, pode ser que, por exemplo, tenha 2 representantes do SEBRAE, tenha 3 representantes da Cassopar, enfim. Mas são 20 organizações representadas. Então, nós temos a AMOP, a Cassopar, a ACIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a Associação Comercial de Toledo, a Associação dos Produtores de Leite de Matelândia, o Cibiogás, o Conselho de Desenvolvimento de Foz, as cooperativas LAR, Firmeza, Cotriguaçu, representantes também da Itaipu Nacional, da FIASul, da Garante Oeste, da FETAEP, da FAEP, do SEBRAE, da FIEP, do Parque Tecnológico Itaipu, do Instituto Federal do Paraná e da UniOeste, que totalizou, então, esses 37 entrevistados. Foram mais de 30 horas de gravação de entrevistas que já foram decupadas, e aqui, enfim, vou falar um pouquinho, então, o porquê, né, decupar essas entrevistas e como que vai ser feita a análise dos dados. Eu pretendo fazer por análise de conteúdo. Então, segundo o Xot, né, o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, o seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas. Por isso que as entrevistas realizadas, elas foram com essas plataformas digitais que eu comentei, mas sempre priorizando, inclusive, o vídeo, né, a videoconferência, porque tem muitas questões que você consegue, tem muitas respostas, né, que você consegue ler as entrelinhas, às vezes uma reação diferente, que só é possível você verificar se você estiver olhando para a pessoa. Então, é importante para o entrevistador, na minha opinião, ter esse contato um pouco mais próximo. Citando o Bardan, então, né, ele organiza essa análise de conteúdo em 4 fases, que é a organização da análise, a codificação, a categorização e, então, né, a fase final, que é o tratamento, inferência e interpretação dos resultados. Eu finalizei, então, a organização da análise, né, que é a decupagem dessas entrevistas, e agora eu entro na fase de codificação. Aqui, eu trouxe, né, um exemplo, como eu comentei no início, né, é uma pesquisa que não está finalizada. Eu vou entrar agora no processo de análise dos dados, e então, caso alguém tenha eu trouxe um exemplo que eu pretendo utilizar para fazer a apresentação dos dados, mas caso alguém tenha tido alguma experiência com categorização de informações e queira trazer como contribuição, pode ficar à vontade, já que eu ainda não iniciei essa parte de análise dos dados, análise e categorização dos dados, tá? Então, caso alguém tenha alguma sugestão, pode ficar à vontade. Mas, enfim, nessa análise, eu vou utilizar o software Atlas TI. Esse software, ele auxilia, então, nessa categorização, e ele também ajuda na organização das informações e na apresentação dessas informações coletadas. Então, a categorização, outras formas podem ser apresentados os dados por aquelas nuvens de palavras, as palavras que se destacaram, enfim. Tem vários softwares que fazem esse trabalho de categorização, mas eu achei que esse Atlas TI cumpre bem o objetivo da pesquisa.
Bom, e como que se faz isso, né? Então, você reúne, não sei se alguém aqui já trabalhou com codificação de dados, mas a forma que se faz isso é uma forma até muito simples, mas você pega, por exemplo, a primeira questão, você consolida todas as respostas dos entrevistados que se referem à primeira questão, e você verifica lá, então, o entrevistado número 1, ele destacou nessa resposta tal aspecto, ele falou repetidamente tal frase, ele destacou tal questão, tais palavras. Então, você vai identificando os destaques, né, e vai fazendo essas categorias. Então, a forma como eu pretendo apresentar esses resultados, né, apresentar os dados da pesquisa, aqui no cabeçalho desse quadro, então, tem a pergunta, né, que foi feita, aí a categorização, o N é o número de pessoas que respondeu àquela determinada categoria identificada, e a porcentagem é a quantidade de pessoas que representa esse total dos entrevistados. E aqui do lado direito, né, do quadro, aí o intuito é colocar respostas representativas, sem identificar os entrevistados, mas colocar respostas que representem as categorias que foram identificadas. Essa é a forma de apresentação dos dados, né? Até eu finalizo os slides aqui, mas eu só queria destacar, né, que na entrevista, para chegar aos objetivos, às respostas dos objetivos da pesquisa, eu abordo questões como o que levou a organização em que a pessoa atua a participar do programa, se o programa trouxe benefícios para a organização, em algum sentido. Pergunto também, né, faço uma abordagem sobre os desafios se consolidar o Programa OS de Desenvolvimento, sobre as divergências de opiniões, também eu faço uma abordagem sobre as câmaras técnicas, as conquistas, os entraves, sobre essa questão que eu comentei, né, da sugestão de melhoria para o programa. Então, ficou um roteiro com 15 perguntas, em que eu faço essas abordagens a respeito do Programa OS de Desenvolvimento. Então, assim, para finalizar... Cristiano, Luísa, deixa eu fazer uma pergunta, já que você está falando nesses roteiros, no roteiro de entrevista, com base em que foi criado esse roteiro de entrevistas, né? Porque eu não vi você falando a base que foi colocado para a criação do roteiro, né? Tá. Eu me baseei em algumas pesquisas de programas de governança. A gente tem um da região sudoeste, alguns programas de governança na região sul do Brasil também. E então, muito baseada nas questões, na experiência desses programas de governança que já são mais antigos. O Programa OS de Desenvolvimento, ele tem 7 anos, então é um programa relativamente recente, então me baseei nas principais experiências, dificuldades relatadas nesses outros programas de governança. E muita coisa também, né, as perguntas surgiram também do referencial teórico utilizado. Então, quando se fala, por exemplo, nos custos de transação, tem questões que abordam esse aspecto também. Ficou claro, professor? Sim, ficou claro. Eu sugiro... Você não qualificou ainda, né? Já qualifiquei, Já tá. Então, como a gente está vendo a tua apresentação agora e a gente não teve acesso ao material, então o que eu vou falar, você pode me dizer assim, não, isso já tem no trabalho, tá? Aí você esquece. Mas assim, como sugestão, você criar um quadro no teu trabalho, onde você coloca cada uma das perguntas que você fez no roteiro da sua entrevista, atrelado a algum autor que vai te dar base teórica para aquela pergunta, onde você vai depois, lá na frente, conseguir fazer uma conversa entre a teoria, tá, com os resultados que você está encontrando. Tá? Foi feito, professor. Tem esse quadro, então. Sim.
Como a gente não lê o trabalho, é esse tipo de pergunta que a gente faz, mas tudo bem. Eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas tem sim, tem alguns autores também que falam sobre a questão da cooperação, da mobilização social, né, que também é abordado na pesquisa, e aí eu cito os autores que do referencial teórico que trazem essas questões, que discutem essas questões para que haja justamente essa aproximação entre aquilo que foi abordado com os entrevistados e aquilo que a literatura traz. Mas o problema da pesquisa, né, ele se refere muito à seguinte questão: eu tenho um programa de governança, né, eu tenho atores atuando, tenho organizações que fazem parte dele, mas eu não sei qual que é a avaliação desse programa. Então, assim, faz parte digamos assim, do nível da maturidade do programa, você ter essa avaliação, você conversar, né, com os atores. Como eu comentei, ele é um programa relativamente recente, ele tem 7 anos, passou por essas várias modificações mais recentemente, então, por isso também do intuito de fazer essa avaliação sobre o programa. Heloísa, boa noite. Pois não. Boa noite. Aproveitando que você acabou de falar sobre o seu problema da pesquisa, que eu acho que ele não ficou muito claro na sua apresentação, especificamente, né, colocar qual é a pergunta que você estará respondendo. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é sobre, voltando aos seus objetivos, em que você coloca lá um deles, de identificar os pontos fortes e fracos, né, dessa governança. Existe uma questão específica para isso no seu questionário, ou você vai fazer baseado em outras coisas, em outras respostas ou outras análises? Professora, desculpa, cortou. Você pode só repetir essa última questão? A última questão é sobre um dos seus objetivos. Você está conseguindo me ouvir? Agora sim, Sobre um dos seus objetivos em que você coloca, que é identificar os pontos fortes e fracos. Você fez uma questão específica para os entrevistados em relação a isso, ou você vai identificar isso também através de outras bases ou outras análises? Eu fiz questões específicas sobre isso, porque muita coisa da literatura também comenta que, por exemplo, um ponto que faz com que um programa de governança possa estar comprometido do ponto de vista de representatividade e de mobilização é quando você não tem muitos atores atuando no programa. E até assim, é um ponto que eu vou fazer análise ainda, né? Mas, por exemplo, foram indicadas, lá na mostra por Snowball, né? Foram indicadas pessoas representantes de 20 organizações. Então, assim, não é nada conclusivo, eu ainda não fiz análise, né, das respostas, etc., mas me chamou a atenção já nesse primeiro momento, se tem mais de 50 organizações atuando no programa, por que só representantes de 20 organizações foram citados? Então, pode ser que isso seja um ponto fraco do programa, né? E aí que entra a questão da análise da parte de literatura, né? A parte da discussão do que a literatura traz. Então, a identificação, né, desses pontos fortes e fracos, foram feitas perguntas específicas em que eu tento descobrir essas questões. Heloísa, eu gostaria de questionar também. Eu estou achando que você está fazendo pouca pesquisa de campo, porque, na verdade, você tem 50 municípios que estão nesse programa aí, vamos dizer assim, estão envolvidos. Você tem 54 municípios, Sim, eu sei, mas você tem, por exemplo, empresas fortes que estão desde o início, que eu não vi ali a Prata e Dona Dulce. Tem as cooperativas fortes que também estão no programa, a Copa-Cola, a Copagril, a Cevale. Por exemplo, por que o Instituto Federal está e a UDF não está? Que a UDF participa bem do processo, assim como a PUC de Toledo.
Assim como você faz a pesquisa por meio remoto, telefone ou à distância, tu tem que reunir mais público para fazer esse trabalho de campo, para ser realmente um trabalho de qualidade, na minha percepção. Tá. Professor, eu acato a sua percepção, mas algumas dessas organizações que o senhor representou, que o senhor comentou, justamente são as organizações, algumas delas que não deram retorno, ou que comentaram que achavam que, os seus representantes, né, achavam que não contribuiriam com o resultado da pesquisa. Então, assim, na minha opinião, também são organizações muito reativas, muito importantes parte dessa pesquisa, mas realmente foi uma dificuldade de retorno em algumas dessas que o senhor comentou. Ok. Mais alguma questão? Sim, Heloísa. Eu havia anotado aqui, mas se você está com a tela maximizada, talvez não tenha visto a mesma. Eu fiz a seguinte observação, que o Programa Oeste em Desenvolvimento atua em diversas frentes, como a cooperação entre os atores, elaboração e implementação de estratégias, compilação e produção de dados, e assim por diante. Sua investigação para a elaboração da tese percebeu alguma lacuna ou algum gargalo que possa receber algum tipo de ajuste no sentido de aperfeiçoar o trabalho do POD como um catalisador do desenvolvimento regional? Sim, teve várias questões, assim, aí eu até é complicado falar aqui, porque como os resultados da pesquisa eles vão ser analisados ainda, assim, tem algumas coisas que eu posso antecipar, mas se comentou muito sobre, no sentido, né, de aperfeiçoar esse trabalho do programa como catalisador do desenvolvimento regional, se falou muito sobre uma possibilidade de porque você tem as câmaras técnicas que fazem parte do programa, né, o programa é analisado a partir dessas câmaras, onde acontecem as diversas discussões das pautas aqui da região. Então, o que se comentou durante as entrevistas, né, algumas pessoas comentaram que, por exemplo, as câmaras técnicas hoje, elas têm temas que são específicos, ou temas que estão desde a concepção do programa. O que algumas pessoas comentaram é que esses temas, eles deveriam ser como se eles tivessem uma rotatividade. Então, por exemplo, eu tenho uma pauta específica, e aí eu preciso juntar uma série de atores da região, das mais diversas especialidades, para tocar aquele determinado tema. E não uma estrutura de câmara técnica, eu vou utilizar a engessada, entre aspas, tá? Então, assim, essa foi uma das questões. Se você for ver esse tipo de formato, já é uma questão, assim, muito... Digamos que para você fazer esse tipo de formato, né, de câmaras técnicas com temáticas mais livres, já é um grau de aperfeiçoamento da governança muito grande, em que você tem pessoas disponíveis atuando no território das organizações de universidades, pesquisadores, das organizações privadas e etc. Uma série de pessoas atuando e que tem essa maturidade para num determinado momento se dedicar a determinado tema. Então, assim, se você for ver a questão do aporte teórico, né, isso já seria um grau, assim, bem maduro, digamos, do programa. Outra questão que foi citada também com relação a isso, se falou muito em formação continuada, muitos entrevistados falaram sobre isso, que sentem falta das formações que aconteciam no início do programa, principalmente, em que se falava muito sobre desenvolvimento territorial, como que ele acontece, as forças que são geradas, né, a partir dessa mobilização, e que essa formação, ela não aconteceu, né, mais recentemente. Então, assim, é importante tanto para a reciclagem das pessoas que participam do programa, quanto para as pessoas novas que entram, né, para os representantes das organizações que entraram mais recentemente, para nivelar o nível de informações de todas as pessoas. Então, essa foi uma outra questão indicada. Também se falou muito sobre o espírito associativo,
essa questão de você ter pessoas envolvidas no programa e que essas pessoas, elas continuem com engajamento, com alto engajamento no decorrer do tempo. Então, se falou bastante sobre isso também. Então, assim, mesmo não tendo as respostas, todas as categorias, na realidade, todas identificadas, respondendo a tua questão desse ajuste de rota, ou até como sugestão de melhoria, né, para aperfeiçoar o trabalho do programa, tem essas questões que eu comentei. Comento assim de cabeça, lembrando das entrevistas que foram realizadas. Mais alguma questão? Jandir, tá por aí? Weimar vai falar um pouquinho. Sim, Cristiano, eu estou aqui escutando firme e forte. Posso falar, Jandir? Por favor, Weimar, Jandir, pode falar? Pode sim, com certeza, cara. Antes de mais nada, boa noite, Heloísa. Oi, professor. E as perguntas foram pertinentes. Eu gostaria, no momento, depois dessa apresentação, discutir um pouquinho essas perguntas que vocês fizeram. A Heloísa está na rota, né? Tá bem adiantado o trabalho dela. A gente poderia fazer algumas coisas mais interessantes ao longo do caminho, mas essa não vai ser desculpa dela não fazer um trabalho bom, mas a pandemia realmente acaba atrapalhando no sentido de você conhecer algo que não é falado a hora que você faz uma entrevista pessoalmente, quando você vai numa sala, quando você vai no ambiente das pessoas, né, onde eles trabalham, tem muita coisa que não se fala, mas você vê, isso começa a dar uma riqueza no trabalho. A entrevista dela, ela perde um pouquinho desse detalhe, mas não significa que o trabalho vai ficar ruim, como ela falou. Então, mas a gente vai levar em consideração que as pessoas fizeram, os colegas fizeram, e vai ser exatamente isso, né? O trabalho da Heloísa é mostrar a importância dessa estrutura de governança, né? Que eu até falei para ela usar o texto do Marcel, nosso ex-aluno do doutorado, fazer um confronto entre se é uma nova tecnologia, uma nova abordagem ou uma estrutura de governança que tem esse caráter muito interessante, que é supramunicipal, quer dizer, o POD ele tem essa característica de ir além dos interesses municipais, mesmo havendo conflito entre esses municípios, né? Então, essa é a nossa tentativa de esclarecer e tentar oferecer a tese da Heloísa para quem queira fazer algo semelhante e se inspirar nesse POD, que tem coisas interessantes, coisas desafiadoras, e a gente viu uma transição, quer dizer, saiu a estrutura do PTI, não, de Itaipu, foi totalmente mudada com o novo governo federal. Isso trouxe novos desafios, novas possibilidades, e algumas coisas a gente vai conseguir pegar também. E acho que é outra... Nesse desafio, ela pode ter bastante coisa interessante. Daí não tem... dois governos federais que pegaram um programa, né? E a gente vai ver como isso também se comporta. Mas então... Quer complementar, Heloísa? Vou complementar. Realmente, assim, quando eu falei dessas mudanças, né, nos últimos anos, no ano de 2018 principalmente, a Itaipu eu comentei, né, que a Itaipu foi uma das organizações que criou o programa, né, junto com as outras organizações que eu citei que participaram da articulação. E ela teve um papel, assim, muito atuante no programa, né, até determinada gestão. Então, ela tinha uma cadeira oficial dentro do programa OS de Desenvolvimento, ela também financiava algumas pesquisas com indicadores da região, até complementando a questão que o Valdir perguntou,
essa questão também da necessidade de indicadores da região, que era um trabalho que o Parque Tecnológico Itaipu também fazia, foi algo também muito citado nas respostas. Mas, enfim, a Itaipu até então, ela tinha, né, uma cadeira oficial dentro do programa, e hoje ela não tem. Então, assim, a Itaipu, ela tem atuado em diversas frentes do desenvolvimento regional, né, com agora mais recentemente, a gente vê, por exemplo, obras estruturantes em toda a região, mas em relação ao Programa Oeste em Desenvolvimento, por exemplo, hoje ela não tem uma cadeira específica, uma cadeira oficial, né, um representante oficial. Então, são questões, né, mudanças que é importante se fazer o registro, né, é importante você verificar de que forma que aconteceu esse processo desde o início, para que você possa justamente registrar essas experiências e, quem sabe, contribuir com modelos de governança que sejam criados em outros locais, né, aprender e partir de experiências que já foram realizadas. Temos uma pergunta aqui do chat da Aline Renz, que é nossa colega, docente da UniS Foz, e também nossa discente do doutorado. Ela faz a seguinte consideração: alguns autores da área de governança e até mesmo tese de doutorado, ao menos na área de turismo, têm abordado o tema, ao analisar os dados, já considera as categorias teóricas da governança. Talvez seja interessante você criar categorias ou variáveis a partir da revisão de literatura e, posteriormente, compará-los ao resultado que o software irá lhe apresentar. Não sei se você já fez esse trabalho. Acredito que essa relação pode indicar as verdadeiras propostas, necessidades para aperfeiçoar o modelo do POD. Legal, Aline. Excelente colocação. Eu vi essa forma de análise, né, em que você primeiro verifica as categorias com base na literatura, né, estabelece as categorias e depois você compara os dois resultados. E assim, eu não fiz pelo software, eu não fiz esse resultado pelo software, mas analisando, mas fazendo não oficialmente, fazendo assim de cabeça, pensando em como se daria esse processo, eu achei que teve muita coisa, muitas questões levantadas pelos entrevistados que não daria para fazer nesse processo. Mas é uma sugestão que também está acatada. Muito bem. Pessoal, mais perguntas, comentários, né? Estou vendo que a Pledinei está digitando. A Pledinei, se quiser abrir o microfone e fazer a pergunta ao vivo. Ele perguntou aqui, como ocorre a incorporação das tecnologias 4.0 nessas empresas? Será que está se referindo às empresas que fazem parte do programa? Boa pergunta, né? Peraí que ele está digitando. Sim, as empresas que fazem parte do programa. Tá. O programa, ele tem câmaras técnicas, que ele é constituído por câmaras técnicas, né, onde acontecem essas discussões. Então, assim, não só essa questão da indústria 4.0, mas outras pautas, elas fazem parte dessas câmaras técnicas. Então, assim, a forma como o programa faz isso, ele faz a partir das colocações das pessoas que fazem parte de determinada câmara técnica, né, e aí ele acata essas questões e traz para as empresas da região. Então, assim, não existe uma forma única, por exemplo, de trazer esse tipo de questão. Então, se verifica, por exemplo, qual que vai ser a melhor forma de você viabilizar essa pauta, e aí as empresas as empresas privadas, né, e as demais organizações que fazem parte do programa fazem essa discussão para trazer as melhorias ou para trazer esses temas para dentro da nossa região. Então, não tem, assim, uma resposta definitiva quanto a isso. Depende muito do que se quer buscar, depende muito do grau de especificidade daquilo que se quer trazer. Mas a forma de organização é por meio dessas câmaras técnicas, que é onde são feitas essas discussões.
Muito bem, pessoal, mais perguntas? Colegas aí do chat, pessoal que está aí nos acompanhando. Eu não estou acompanhando o Facebook, Cristiano. Dá uma olhada se tem alguma pergunta lá, por favor. Eu acabei de olhar, Jandir, não tem perguntas lá. Tem cerca de 10 pessoas acompanhando pelo Facebook, mas sem perguntas. Certo. Então, deixa eu aproveitar, então, se você me permite, Luiz e Weimar, né, que é o chefe aí também, fazer um comentário sobre esse desenvolvimento. Jandir, eu sou todo sentado, sim. hein? Eu estou todo sentado, então pode fazer. Olha, esse negócio de touro sentado não é uma boa referência, Weimar. Viu? No chão, Jandir, no chão, pô. No chão, tá bom. É o seguinte, eu participei do Oeste Desenvolvimento enquanto representante da UniOeste, né? Isso foi entre 2014 e 2017, se não me falha a memória. E eu continuei lá na coordenação até 2016, 2017, e eu também, depois eu saí da coordenação como representante da UniOeste, atualmente o professor Gustavo Alves, e fui para o SRI, que é o Sistema Regional de Inovação, que nós estávamos na época criando esse SRI. Eu acredito que essa discussão do 4.0 aí nas empresas está muito ligada ao Sistema Regional de Inovação, que é uma Câmara Técnica. Uhum. E hoje acredito que é uma das mais importantes, né, Luísa, do Exato, exato, é uma das mais atuantes. Das mais atuantes, foi criada, na época, nós escolhemos Medianeira, todo mundo perguntava por que Medianeira, se a cidade mais dinâmica é Cascavel, Foz do Iguaçu é grande, Toledo, porque Medianeira fica no centro da região, era mais fácil para todo mundo chegar lá, então foi Medianeira. E Medianeira também foi muito legal, porque em Medianeira nós temos, né, um arranjo produtivo de empresas ligadas à área de TI, que é muito legal. Então, Medianeira atendeu em diversos elementos ser a sede do SRI. E nesse momento que eu tive lá na coordenação do programa de desenvolvimento, lá nos primórdios, eu acho que é algo muito importante que foi criado, que havia naquele momento, e acredito que haja até hoje, era um ambiente democrático para você expor suas ideias, discutir decisões tomadas em que se mobilizava todos os atores. E a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, por meio do Dionei, do Flávio, do Nelinho, e outros colegas aí, né, são tantos, o Pacheco aqui também, né, e outros colegas foram muito importantes nesse momento para poder articular, fazer aquela parte técnica, dar aquele suporte técnico, que foi muito, muito importante. Nós tivemos o Conectadel, inclusive, que foi o treinamento que foi feito para essas lideranças e outras lideranças regionais, que eu acho que é algo que o pessoal está sentindo falta hoje. Então, esse Conectadel, que foi um programa de treinamento e desenvolvimento territorial, que foi feito por meio do PTI também, foi muito importante. Então, eu acredito que eram as pessoas certas, no lugar certo, criando uma sinergia que tem dado um resultado muito legal, pessoal. Acho que ele é muito focado ainda na área de economia regional, talvez com o tempo nós podemos avançar mais, né? Tem uma pergunta aqui do Sérgio Kuhn. A baixa adesão na participação das pesquisas pode ser motivo de vaidades, tanto das organizações como das prefeituras, entre outros, ou falta comprometimento com o programa em termos gerais? Pergunta do Sérgio Kuhn. Pois é, Sérgio, é uma pergunta que eu faço também. Na verdade, assim, essa pergunta, ela vai... vou conseguir responder ela depois de analisar melhor os dados, né? Mas, assim, essa questão de vaidades, ela foi citada também, de egos. Então, assim, é difícil identificar agora, sabe, de falar assim, baixa adesão. Eu não sei nem se a gente poderia falar que é baixa adesão, afinal de contas, a gente teve aí essa quantidade de quase 40 entrevistados, né, mas que fazem parte dessas 20 organizações. Então, assim, me questiono também se o baixa adesão, ele pode ser considerado aqui, Sérgio. Acho que a gente tem aí um grau de representatividade interessante do programa. Poderia ser mais, com certeza, mas, enfim, foram as pessoas citadas. Então, assim, não consigo te dar uma resposta específica, tá? Porque realmente, não sei se pode ser por vaidades e tal, é muito difícil julgar esse tipo de coisa. Luísa, é natureza humana, gente. É exatamente isso. Vai ter gente super proativa em ajudar,
vai ter gente que não vai estar comprometida. Então, a sociedade é feita assim, e as pessoas que estão dentro do POD fazem parte da nossa sociedade, mas de maneira geral, como a Heloísa falou, poderia ter mais gente? Poderia, mas infelizmente é o número que não vou também achar que não é um número ideal, tem um número significativamente interessante, tem a maior parte das organizações que participaram foram contempladas. Como a Heloísa falou, como o Sérgio falou, a prata Dona Dúzia. A prata Dona Dúzia é uma que a gente está tentando chegar e não está dando oportunidade, mas ela no contexto do POD, é uma empresa super importante, de maneira nenhuma a gente pode negar, mas o Jandir até pode falar, porque ele participou, também participei, eu não via, eu via outras empresas, como as cooperativas, muito mais atuantes no POD do que a grande Prata Dona Dúzia, de maneira nenhuma querendo menosprezar a Prata Dona Dúzia, mas ela está um ponto acima da região, porque a nossa região não é só agronegócio, e a própria Prata Dona Dúzia mostra que tem vários segmentos da sociedade oestina para crescer, né? Assim como as empresas de tecnologia, né? Mas no momento, esse cenário que a Heloísa está montando. Pessoal, só fazendo aqui uma coisa, a coordenação do POD e as câmaras técnicas, tá? Sim. Na coordenação do POD, há representante das indústrias, de modo geral. A Prata Dona Dúzia era, pelo menos na época que eu estava lá junto ao CRI, era muito atuante no Sistema Regional de Inovação, né? Eles participavam das reuniões e tudo mais, né? Tivemos reuniões, inclusive, que ocorreram na PAT, depois aqui no Bioparque, a penúltima conferência do POD que ocorreu ao vivo foi aqui no Bioparque. Então, a Prata, ela atuou bastante junto às câmaras setoriais, inclusive estava aí. Pergunta para eles, vamos participar? A gente não foi importante, daí que você fala. Vamos falar o quê? Vamos falar o quê? Obrigado. Então. É isso que tem que falar, né, meu? Porque a gente vai conversar. Eles mesmos falam para a gente que não é importante, tinha gente mais importante para discutir. A gente vai, pede desculpa e tenta falar de novo, vai embora. Né? Exato, a vida que segue, né? Então, e eles muito atuantes na Câmara. Então, algumas empresas, elas são muito atuantes na Câmara Técnica, porque elas têm um representante geral na coordenação, né? Quando saí de lá, até o momento que eu atuei junto à coordenação, e eram poucos representantes. Na sequência, 2 anos depois que eu saí, isso se ampliou aí para mais de uma dezena de representações. E na época que eu estava lá, inclusive, era só a UniOeste que era, e nem era representante das outras universidades, era representante dela mesma. Inclusive, uma vez eu, na minha ingenuidade, eu até perguntei, por que só a UniOeste que está aqui? Só estava eu lá, né? E eles, não, porque a UniOeste é do Oeste, a Universidade Estadual do Oeste. Então, vocês vejam quanto que a comunidade, quanto que eles viam a UniOeste como um patrimônio regional. Porque a UniOeste, ela nasceu do movimento da comunidade civil organizada, só a sociedade civil organizada que se mobilizou para estadualizar faculdades municipais e criar o que é hoje a nossa UniOeste. Então, naquele momento, só a UniOeste, porque eles viam que a UniOeste era, né, no imaginário da coordenação, a UniOeste era a verdadeira representante do Oeste por ser do Oeste. E hoje no Brasil, as estaduais que têm essa grande representatividade regional. Mas é isso aí, Luísa, a fala é sua, tem muitos parabéns aqui pela apresentação, né? Você fala muito bem, né? Você não é fraca, não. E professor, obrigada. Algum comentário final, Luísa, alguma... Não, é muito complicada essa questão realmente, né, que a gente está conversando, que o Sérgio levantou, que o professor Weimar também complementou, porque teve uma indicação especificamente que a pessoa falou, olha, você tem que conversar com fulano, e aí quando eu fiz a entrevista, deu para ver que a pessoa tinha tido uma micro participação numa determinada reunião. Então, assim, para fins de contribuir com os objetivos da pesquisa, né, que acho que a gente tem que, a todo tempo, assim, durante a entrevista, tem que ficar consultando os objetivos da pesquisa. E por isso, né, desse roteiro de entrevistas, enfim, mas você vê que a pessoa tinha um grau de conhecimento muito tímido em relação ao programa. Então, é complicado você conversar com entrevistados que não tenham esse grau de conhecimento, né? E também, para complementar,
essa questão dos entrevistados. Então, assim, a gente, né, continua fazendo todo esse esforço de pedir para as pessoas participarem, mas realmente, assim, depende muito da pessoa, das concepções dela, enfim. Então, é uma situação, assim, realmente difícil. Mas, com relação a uma possível baixa adesão, sinceramente, não sei se baixa é algo que a gente possa considerar. Mas é isso, novamente eu agradeço a oportunidade de apresentar minha pesquisa, já passei pela qualificação, tive contribuições muito relevantes em relação à pesquisa, e com certeza nessa segunda qualificação aqui, tive mais contribuições ainda para o resultado final da tese. Então, agradeço a todos que comentaram, ao Sérgio, a Aline, Valdir, enfim, e aos demais que contribuíram aqui com as perguntas. Professor Cristiano, também, muito obrigada. Pessoal, antes de encerrar, eu quero fazer um convite para vocês, o Cristiano me lembrou aqui. No dia 12/8, agora nessa quarta-feira, nós temos as conferências do NDR, né? E o professor Carlos Alberto Gonçalves Júnior, o Carlinhos, ele vai falar sobre aspectos da prevenção da Covid-19 em Toledo, uma análise da economia da saúde. Então, vocês estão convidados a partir das 19h30. Agradecer a presença de todos, registrar aí a presença do Sérgio Kuhn, que está em todas, né, Sérgio? Que é o cara que acho que não faltou uma das nossas conferências. Muito obrigado pela participação. E agradecer a presença de todos, tá bom? Esse vídeo vai ficar disponível nas mídias sociais, Instagram, tudo mais, Facebook, e também no YouTube. Então, se quem perdeu alguma coisa, pode ir lá assistir, né, lá no Facebook, né, ou então lá no YouTube. Então, muito obrigado, Luiz, e fica o convite para os outros dinterianos, né, pessoal? Então, seguir o exemplo da Luísa, do Dionei, do Flávio, outros colegas aí que apresentaram. E eles então, que ajudam a Luísa também, né, Luísa, com a contribuição que eles tiveram participação ativa no POD, né? Então, desculpa, professor, cortou o início, o que você falou? Dinterianos, como o Jandir falou, Exato. ajudem a Heloísa, né, Heloísa? Eles participaram intensamente no POD. Intensamente, exatamente. Muitos representantes aí. Ajudaram um monte já, né, Luísa? Só que a gente tá... Exatamente. Já aproveita e agradece já, Luísa. Obrigado, pessoal do interiano. Mas a gente ajuda. Ó, o Pacini, que está assistindo aqui, inclusive, super obrigada, Pacini. Bem, eu participo também do PDRI, que é o Plano de Desenvolvimento Regional Integrado lá do Sudoeste. Que bacana. E o que eu tenho percebido, né, nas reuniões é que muitas vezes é muita teoria e pouca ação prática. Então, se enxerga pouco resultado. Eu sei que era um esforço da gente conseguir fazer com que as reuniões tivessem sempre um bom público. Talvez esteja isso acontecendo também um pouco, né, no Oeste. Uhum. Então, eu sei que é difícil, mas as pessoas se envolvem, né, e se comprometem muito mais quando é no corpo a corpo, e quando realmente tem, assim, resultados materializados, concretos, coisas que acontecem, mas o Oeste vocês têm verba, vocês usam, tem editais, quer dizer, não seria motivo para ter baixa adesão, mas, de qualquer forma, agradeço e que continuem motivados e fazendo a diferença, porque é só dessa forma que somando, agregando, que as coisas acontecem. Tá ok? Muito obrigado. Falou, Sérgio. Exatamente. Obrigada, Sérgio. Sérgio não é fraco não, pessoal. Esse hoje é cultor aqui em Toledo, em Cascavel e tudo mais. Metade da Avenida Brasil é do Sérgio ali, não sei se vocês sabem. Né? Pelo amor de Deus, né? Menos. Não é para revelar o ouro, né, Sérgio? Não é para revelar o ouro. Sérgio, então... mas assim, ó, quando eu for defender a tese, que eu tiver todos os resultados consolidados, eu acho que vai ser muito interessante a tua participação, porque inclusive isso que você comentou, né, que as pessoas, inclusive elas têm que estar motivadas a irem para as reuniões, que você comentou, e aí eu me lembrei, assim, que uma das respostas também foi, assim, que durante um determinado tempo, nas reuniões,
eram apresentados indicadores e informações estratégicas aqui da região, então as pessoas iam muito para se informar. E no decorrer do tempo aí das mudanças que aconteceram, não se tem mais esses dados apresentados nas reuniões, então pode ser também que seja um motivo da participação estar um pouco diminuída. Então, assim, mas todas essas questões que você levantou, Sérgio, realmente acho que vai dar para fazer uma discussão bem bacana quando eu tiver com esses resultados consolidados, com essas categorias todas identificadas. Muito bem, pessoal. Inclusive, Sérgio, já aproveitando te convidando, dia 26/8, vai ter um debate sobre a economia de Quedas do Iguaçu, município de Quedas do Iguaçu. Assim que me passar o link, eu vou ter que encaminhar, né, até para você poder falar sobre essa pesquisa que vocês estão fazendo em 2 vizinhos, que é muito legal, pessoal. Acho que já encerraram a pesquisa, né, Sérgio? Pois é. Na verdade, eu estou pela metade, mas só que com quase 1000 pesquisas realizadas, você já tem uma ideia do todo, porque, como tu também diz, né, depois que você ouviu uma certa quantidade de pessoas, os percentuais mudam muito pouco. Muito pouco. O resultado só se mantém. Tá ok, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela participação de todos. Você, Luísa, se cuide, fique bem, né? Tem a Baby, que idade tem a Baby, Luísa? Que idade tem o Baby tem... O Pedro tem 2 anos. 2 anos, beleza, já pode pensar nos próximos 3, né, Luísa? Ser novinho, né? Ajudar a povoar a Foz do Iguaçu. Jandir, vou aproveitar a tua frase. Sabe que a economia precisa da força de trabalho, né? Exatamente. Então, no que depender de mim, eu vou produzir bastante potencial para força de trabalho, só quero acabar o doutorado. Tá bom, muito legal. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Weimar, pelos comentários, muito obrigado a todos que participaram. Fiquem bem, pessoal, uma boa noite a todos. Parabéns, Luísa, pela participação. Boa noite. Eu e você, a gente conversa por WhatsApp depois, tá? Até amanhã, tá bom? Tá bom, combinado. Valeu, Luísa. Parabéns.